Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol. Essa olhadinha para cima aqui, na verdade era para o outro lado, lá para a câmera aérea, então, mas era para ver se estava tudo ok, está tudo ok. Nós teremos, para começo de conversa, uma programação normal. Antigamente a gente fazia trocadilho com tudo, ou rima com tudo. Programação normal e o melhor do carnaval. Isso era na época do carnaval, né? Bom, então é programação normal nesse feriado de 7 de setembro e, claro que abordando sempre os principais assuntos do dia. Hoje, nós vamos abordar aqui com o Dr. José Aquino Flores de Camargo, que é vice-presidente do Internacional, um assunto delicadíssimo. E sabe que para falar de um assunto delicadíssimo, a gente tem que trazer uma pessoa que ao mesmo tempo seja experiente, idônea, comprometida com a verdade, conhecedora dos bastidores, conhecedora do passado, do presente, do futuro dos clubes, que já, como está engajado nessa direção, já está preparando o futuro, para analisar tudo dentro de um contexto razoável, que não seja agressivo, mas, acima de tudo, que não seja omisso. Porque o que eu tenho visto de jornalista mal informado, tateador, e, ao mesmo tempo, omisso, que quer colocar panos quentes porque não está por dentro do que está acontecendo, é uma grandeza. Então, nós trouxemos um homem altamente experimentado, inclusive ligado à lei, que é o Dr. José Aquino Flores de Camargo, até governador já foi o homem, quer ser presidente do Internacional, é vice-presidente. Enfim, está lá, mora lá no Internacional, a vida inteira no Internacional, e deve ter saído, como outras vezes já saiu, estarrecido da reunião de ontem. Porque o que quer um conselheiro ativo, como é o doutor Aquino, como são tantos outros, muito mais do que a metade do conselho, com certeza, querem resolver esse problema de uma vez por todas. Não é possível que paire dúvidas sobre cifras assim como 9 milhões sacados com nota fria, 9 mais 9 se falou. Não é possível que se paire dúvidas sobre 46 milhões que teriam sido retirados do Internacional sem a devida contrapartida. Não é crível. Olha que eu estou sabendo tudo meio por cima. Um pouquinho só da missa. Eu sei da missa menos que a metade. Não é possível que haja alguma dúvida sobre um contrato de jogador numa monta que cause debate ao redor de 5 milhões e 900 mil. Nos atrapalhamos nos cálculos? Bom, eu não sei. Outra coisa, doutor Aquino, que eu estava falando ontem aqui, nada contra os funcionários do Internacional, são todos queridos, todos competentes e tal. Mas não é possível que o senhor vá no caixa e saque sem a devida assinatura num papel e que o funcionário que está lá, zeloso por sua atividade, alguns de anos de serviço, mesmo que seja o dono do clube, para aí, não, o senhor tem que assinar aqui, porque senão depois lá adiante vão cobrar de mim também. Então, será que tem dentro do Internacional esse tipo de organização? Não vou falar criminosa, porque o Internacional vai averiguar o que houve, né? Tem até uma comissão nomeada, e o doutor Aquino vai falar sobre isso. Eu só estou fazendo um preâmbulo explicativo para que você entenda de forma didática. Primeiro se falou em obras de 9 mais 9 milhões. E aí tem crime fiscal, porque se tem empresa gelada, já tem crime fiscal em cima, já vai vir Ministério Público, e não envolve só o Internacional. Tem casos de polícia, até porque se some dinheiro de algum lugar, é quase um assalto à mão armada, né? Não estou dizendo que isso tenha acontecido, que o Inter vai averiguar. Volto com todo o equilíbrio e responsabilidade, que às vezes até a gente, por falar de improviso, dá uma pisada na bola. Então, depois se falou, ontem à noite, em 46 milhões não justificados. Se fala em problemas de contratos de volume de 5 milhões e 900. Nós não estamos falando de uma brincadeirinha, não. Nós estamos falando em crime lesa colorado, lesa pátria vermelha. Tipo esses que estão acontecendo no Brasil aí, né? Então eu queria ouvir do doutor Aquino, do alto da sua serenidade, imparcialidade e, acima de tudo, perenidade, a sua opinião a respeito disso.
senhor vai bem? Boa tarde. Boa tarde, Rec. Boa tarde. Me puxei aqui para fazer um resumo, sabe? Eu acho que fizesse um resumo muito bem feito. O momento é lastimável na história do Internacional. Nós temos algumas pendências que precisam ser resolvidas, precisam ser equacionadas. O clube precisa entender realmente o que aconteceu. Em realidade, fizesse um resumo talvez com melhores informações, até mesmo que eu. Eu sou um vice-presidente do clube e obtive algumas informações internas através da direção do clube, da presidência, e outras informações ontem. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma distinção, né? O que o Internacional fez, o que a atual gestão fez, foi um diagnóstico da situação do clube. Portanto, não era o fim princípio a investigação dos fatos. Portanto, não houve uma investigação que tenha sido levada a efeito. O que houve foi um levantamento. E o que se pode dizer, eu acho que aí nós não vamos tergiversar, vamos falar até onde se pode falar. O que realmente ficou constatado é que o clube era absolutamente amador e desorganizado. Ou seja, não havia mínimos controles. Isso, Regis, presta a tudo. Presta desde a má gestão até a má fé. O que nós precisamos é separar as coisas. Né? Saber se houve só incompetência administrativa. Se houve só má gestão, se houve só incompetência ou se a coisa foi além disso. Eu acho que esta comissão vai ter uma tarefa das mais responsáveis em relação ao clube. E a comissão, a nominata é boa, hein? São pessoas que todas elas merecem credibilidade, são pessoas de grupos variados, ou seja, ela parece que se pauta pela pluralidade, ou seja, tem até um integrante do grupo político do presidente, pelo menos que é o Lopes, né? O Dr. Lopes, que é uma pessoa muito séria, que foi presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, muito ligado ao grupo que geriu o clube nesses últimos 2 anos. E é bom que esteja ali? É ótimo. Porque daí ele pode dizer, olha, isso aqui se Exatamente. fazia assim porque era assim, assado. Não sei se ele vai ter resposta para tudo. Mas ele sabe onde encontrar a resposta. Bom, ele vai ter que indicar quem possa responder. Né? E isso seria muito importante. Então, as instâncias do clube agora vão fazer o que nós poderíamos chamar de uma investigação interna. Né? Essa investigação interna poderá ou não ser suficiente. Eu confesso a vocês que eu quero receber esse trabalho, porque não é qualquer explicação que eu vou aceitar. Eu, pessoalmente, não aceito qualquer explicação. O José Amarante preside a comissão. Esse é um sujeito sério, eu conheço. Tem o Vitor Saidelis. Todas as pessoas inatacáveis, nenhuma delas assim pode ter qualquer suspeita em relação a elas. Eu acho que foram escolhidas a dedo. E o clube espera que esse assunto seja passado a limpo. É como tu disseste, nós precisamos virar essa página. Não ficar Mas nós precisamos virar essa página de forma muito transparente. Agora, doutor, quantas mil vezes o senhor já ouviu nesses últimos anos, em todos os clubes do Brasil, não só no Internacional, o Grêmio também, o Grêmio vira e mexe também tem escândalos aí, né? Eu sou conselheiro há quase 30 anos no Internacional. O caso da ISL, até hoje não sabemos o que houve e o Grêmio jogou a sujeira para debaixo do tapete e não expulsou nem o conselheiro. Condenado e está lá no conselho. Eu já ouvi falar, inclusive, olha, o Ministério Público não pode intervir porque o clube teria consequências. Eu ouso dizer que não. Se tiver que o Ministério Público investigar, eu, pessoalmente, se eu não me convencer daquilo que vier a ser apresentado, eu não vou aceitar que fique assim. Agora, eu acho o seguinte, Rec, pior do que acusar, se algum dia tiverem suspeita sobre um ato que eu cometer, tudo que eu gostaria que a pessoa deixasse que eu me defendesse. Portanto, que ela me acusasse. Sim. E o que eu não gostaria jamais é que houvesse uma insinuação,
uma dúvida a respeito, porque uma insinuação é o que há de mais sórdido, porque você larga alguma coisa na imprensa e não deixa que a pessoa se defenda. Eu conheço muitas das pessoas que trabalharam na gestão do Dr. Vitório Pífero. Eu não tenho dúvida de dizer que muitas delas eu tenho absoluta convicção da honestidade delas, porque eu as conheço, eu não conheço todos. Não, e não dá nem para insinuar. Agora, que causa... Agora aí é que está, né? Mas é que tem negócios mal feitos. Que não tem como. Mas aí é que está, isso vai servir de lição para o clube. Porque eu acho que definitivamente nós temos que ultrapassar a fase do amadorismo. E nós temos que entrar na fase da profissionalização diretiva. Eu acho que nós temos que questionar até mesmo se o presidente não tem que ser remunerado. Eu já chego a esta conclusão, porque é o seguinte, você pode cobrar do presidente na medida que você diz, você está recebendo um subsídio ou um auxílio. Eu não sei, isso é coisa até que nós devemos refletir a respeito. Até para o presidente não dizer o que disse o presidente Vitório Pífero. Eu assino, a caneta é minha. É isso, não é? Tem que prestar contas. Isso aí? Tem que prestar contas e muito bem prestado, né? Então, na realidade, hoje nós estamos nessa situação que coloca o quê? O clube sob suspeição. Porque, na verdade, o que deriva daí? Deriva que a imagem do clube ficou agastada, porque supostamente teriam negócios mal explicados. Então, o que a atual gestão está fazendo é um trabalho de restauração da imagem do clube, e eu acho, em nome das pessoas de bem, que é copiosa a maioria, eu tenho convencimento disso, em nome das pessoas de bem que trabalharam na última gestão, esses fatos têm que ser muito bem esclarecidos, porque não seria razoável deixar sob suspeita pessoas que eu sei que são honestas. Não, outra coisa, tudo é certo, isso concordo em 100% do que o senhor falou. Agora, causa estranheza a ausência de algumas figuras imprescindíveis na reunião de ontem. Eu até gravei um vídeo aí no Facebook. O ex-presidente não compareceu. O ex-presidente, o vice de finanças e vice-presidente eleito, que é o Pedro Afatato, o Luiz Henrique Nunes, que estava viajando, estava nos Estados Unidos. Mandou uma correspondência justificando e parece que foi até lida lá. Eu peguei e ele vai sempre, né, o Luiz Henrique? Olha, eu levo em grande consideração o doutor Luiz Henrique Nunes. Ele, por exemplo, foi um homem que meteu a cara na reunião do Conselho Deliberativo seguinte àquele desastre do 5-0, que o presidente do clube, de forma ridícula e irresponsável, não compareceu, disse que tinha ido ao Chile atrás da contratação do Sampaoli, nos passou esse cachorro. E tudo que nós queríamos é que ele prestasse alguma conta para nós sobre aquele fiasco que foi aquele Grenal. No dia seguinte? No dia seguinte tinha a reunião do conselho, aí o doutor Luiz Henrique sentou lá na frente para prestar. E aí... Esse realmente eu respeito, porque numa hora de uma hecatombe dessa, o sujeito bota a cara a tapa lá, E veio aqui também, deu explicações. Agora, o Emídio Ferreira também me surpreende não ter ido na reunião. O Emídio, eu acho que não é conselheiro. Aí saiu. Ele não é mas conselheiro. Mas podia ir como sócio, né? Olha, o Emídio Ferreira... Se fala em obras... eu não sei qual é a responsabilidade dele, eu não nisso tudo. Não posso... Eu também tenho em alta conta o Emílio. Tenho como uma pessoa séria. Eu também tenho. Não, o que eu quero dizer é que eu achava que esses aí iam ser os primeiros a chegar e os últimos a sair. O Emílio Ferreira, eu não posso te mentir, mas eu tenho a impressão que ele não foi, até porque não é conselheiro, parece que não foi. Eu até acho que não foi. Ele não está na nominata atual do Conselho. O que é uma pena, porque ele é um homem atuante, inteligente. Que entende tudo de obras. Mas o que chama atenção nesses números que você falou, é que eles são muito próximos do déficit que o Inter apresentou no passado, né? Não, eu posso dizer para você, hoje eu sou responsável, eu estou tocando... Nem precisaria ter tirado aquele empréstimo no Banrisul, né? Não, o REC... Se realmente foi um gasto assim... Pois é. Né, para ter uma ideia de como as coisas devem ser responsáveis, eu sou hoje vice-presidente de negócios estratégicos do Internacional. Eu tenho todas as licenças obtidas para a construção do futuro Centro de Treinamento Internacional em Guaíba. Nós estamos trabalhando faz 6 meses nesse assunto, diuturnamente. Eu encaminhei todo um relatório à atual gestão, dizendo o que nós já fizemos, o que nós temos que fazer e como nós projetamos a construção.
E, Por isso que eu falei em presente, passado claro, e futuro. E olha, para gastar esse ano, na conclusão dos projetos executivos para a futura obra, eu encaminhei ao Conselho de Gestão, está lá para apreciação. Gastos ao redor de R$500 mil, parcelados em 5 meses, assim, gastando mais ou menos R$100 mil por mês para construir alguma coisa que é o futuro do clube. Não, que vai se ver, vai se enxergar. Não, que está ali, o projeto está ali. E isso tudo está sendo feito obra assim. invisível? Então não é Obra possível. de saneamento básico, que aí Não fica é, embaixo da possível, terra. não é possível que esses fatos não sejam esclarecidos. É um direito das pessoas esclarecerem esses fatos. É um direito. Olha aqui, ó, relatório apresentado pela empresa Ernst Young apontou fortes indícios de irregularidades nas contas do presidente Vitório Pífero. Vale ressaltar que lá atrás o próprio conselho já havia rejeitado as contas do presidente. O conselho do clube cria a comissão para analisar sindicância, tem 30 dias para apresentar ao conselho deliberativo. Os nomes eu já falei aqui, o Vitor Hugo Saideles. O presidente é um candidato a presidente do Internacional na última eleição. O José Amarante. José Amarante, o presidente. O Paulo Roberto, eu estou sem alguns sobrenomes, é o que teve aqui há poucos dias. Bom, o Luiz Antônio Lopes, o Emílio Saideles. Paparel e o Evandro Rodrigo. Povo do Evandro clube... é secretário da mesa do conselho. Aqui tem uma manchete meio solta, que até não entendi muito. Povo do clube e parte do MIG votaram contra a inversão da pauta. Porque essa não era a pauta principal, foi isso? É que esse era um dos Não. últimos assuntos a serem Eu, tratados. até, e foi o primeiro. eu votei a favor da inversão da pauta, como foi feito. Não sei se votaram a favor ou não. O fato é que eu achava que esse assunto era muito mais relevante que outros assuntos de menor importância. Eu acho que aí não tem nada demais. Eu não votei com eles, então. Eu votei com a oposição, então. Isso é porque só eu achava que era mais importante realmente inverter a ordem como foi invertido. Para que primeiro a gente tratasse desse relatório. Naturalmente, a produção colocou isso como uma curiosidade, porque não, notícia mas não é, porque nada foi analisado igual ontem. Exatamente. Né? Guto Ferreira começa a esboçar a equipe contra o Juventude. O D'Alessandro vai ser reavaliado, mas olha, estão passando os dias, né? Se ele está sendo reavaliado desde segunda e o treino foi sábado, Deve quer ter dizer, desconforto, domingo, né? segunda, terça, quarta, amanhã já se sabe se ele vai jogar ou não, né? Eu acho que vai jogar o Juan já a essas alturas, não em todo provável. caso. E o provável time do Inter, então, Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Klaus Cuesta, Wendel, Charles, Edenilson, D'Alessandro ou Juan. Estou mantendo essa dúvida mínima aí. Potker, Sacha e Damião. O Grêmio, Atlético Mineiro, procurou o tricolor e iniciou nova tratativa para um acordo extrajudicial, no caso Vitor. O Grêmio vai tomar outro golpe. Porque toda vez que o Atlético tenta negociar, piora. Aí, a última vez que o Atlético negociou com o Grêmio, estourou uma ação trabalhista em favor do Vitor. O Grêmio vendeu o Vitor, não recebeu, ainda pagou mais uma indenização trabalhista. Quer dizer, então, eu não sei. Minha avó já me dizia, minha mãe, meu pai, quanto mais mexe, mais fede esse negócio aí. Não vou dizer qual é a palavra que quanto mais mexe, mais fede, porque essa hora é uma hora sagrada. É bom. Odorico Roman afirma que volante Christian foi o último reforço contratado para o restante do ano. Sim, mas nós estamos em outubro, né, doutor Roman? Pelo amor de Deus. Está chegando a hora da decisão, né? Eu vou te dizer uma coisa aí. Definição. É que também a imprensa pergunta, eles têm que responder. Só falta dizer, não, podemos contratar ainda para 2018. Eu acho que não podem mais nem jogar, né? Depois da quinta rodada do segundo turno, não pode mais jogar no Campeonato Brasileiro. A Libertadores tem o prazo fatal, a Copa Brasil já era. Então não tem nem sentido. Só se for o cavalo encilhado, né? Aquela contratação, diz, o cara tá aí... Pro ano que vem. Tá solto, né? Vai lá e pinça. O Grêmio fez uma grande contratação que foi esse... Christian. Não, eu estou dizendo o ano passado o Michel, que estava jogando a segunda divisão. Tu vê, foi armada durante a segunda divisão. Tu vê como eu tenho que prestar atenção, às vezes, na Série B. O senhor está dizendo que a Série B cresceu, né? Na Série B tem um manancial de jogadores que às vezes estão perdidos ali. Claro. Os dois centroavantes do Brasil e do Juventude são bons. Eu acho que se tivesse algum
poder de mando sobre o futebol internacional, ou se pudesse fazer uma sugestão de contratação, ir atrás do jogador que joga pelos lados, na frente do Goiás. Como é o nome desse É o rapaz? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Falamos ontem aqui. Esse cara joga bola e é novo e tem vitalidade. Então, vou lhe dar uma Vai fazer notícia. 21 anos. Esse jogador é um jogador apreciável. Vou lhe dar uma notícia. Que ontem Tomara que o Inter se eu interessasse. até ironizei aqui, né? Diz que o Carlos Eduardo, que emperrava a vinda dele para o Grêmio, era o salário, o alto salário. Eu disse, não. Jogador do Os Goiás. outros valores envolvidos, É. não todos. Bom, Eu o acho Grêmio, que aí o Grêmio sim, já contratou aí a sim. Rui. Quem sabe se o Inter traz o Carlos Eduardo pro ano que vem. Olha aqui, ó, o nome do Christian ainda não saiu no bid. Ele pode ser inscrito na Libertadores após as quartas de final. Quer dizer, se o Grêmio passar, ele ainda pode jogar, inclusive, a Taça Libertadores da América. Por isso, certamente, o Grêmio o contratou para ser Christian tava substituto onde? do Maicon. Ele Estava tava no no Corinthians Ele sem tava- jogar. tava. E outra coisa, custou uma fortuna para o Corinthians, vai ficar livre no fim do ano e ainda assim o Corinthians se livrou dele para... Só não vai pagar 3 meses. Se o Tá bem Renato fazendo. recuperar isso aí, eu acho que tem que dar o troféu para ele Porque mesmo. essa aí é meio... Essa aí... Porque o cara não estava tá jogando parado, no Corinthians. joga no Corinthians. O Corinthians vai perder o vínculo. É incrível. Partida contra o Vasco será realizada com portões fechados, mas no São Januário. O conselheiro que a gente ficou devendo o sobrenome, que é o Paulo Roberto Carvalho. Certo. O que esteve aqui nos últimos dias é o Paulo Rogério. dos Isso, Santos. é que eu ouvi o nome completo e não consegui guardar todo. Agora aqui no papel, Carlos Alberto Carvalho. E o Evandro, Paulo Roberto Carvalho. Paulo Roberto Carvalho. E o Evandro Rodrigo. Paulo Roberto Carvalho, se eu não me engano, é genro não, aquele é Felipe, o que é genro do Miranda. É Felipe Carvalho. Felipe Carvalho, né? Felipe Carvalho. Felipe Carvalho. Não conheço por... Não, é Felipe ou Fernando Carvalho? É Carvalho. E o Evandro Rodrigo, que eu fiquei devendo o sobrenome também, se puder encontrar para mim. Porque O Evandro é o secretário da mesa do É conselho. Fabiano Carvalho. Fabiano Carvalho. Fabiano Carvalho, que é o genro do Miranda. É ele? Paulo Roberto Carvalho. Ele que está na Não, comissão? é o Paulo Roberto Carvalho. E o Evandro Rodrigo é o integrante da mesa do conselho. Isso. Já vamos dar o nome completo, porque nesses casos é importantíssimo dar o nome completo. Os resultados de ontem, pelas eliminatórias. Bolívia 1, Chile 0, Chile a perigo. Colômbia 1, Brasil 1, Equador 1, Peru 2, Paraguai 1, Uruguai 2, Uruguai praticamente na Copa, Argentina e Venezuela 1-1. Grande resultado do Uruguai. Fico muito feliz, eu torço muito para o Uruguai. O que pode acontecer, doutor, é que a Argentina pode ficar na mão do Brasil na última rodada, o Brasil tem que ganhar do Chile. Não, o Brasil vai ganhar do Chile, não tem dúvida nenhuma. Mas o jogo é no Chile? Não, é Não, é aqui aqui, no Brasil. É E aqui. na Arena Palmeiras. Aqui, tá. E aí é o seguinte, Não, se não ganhar... como é que vai se portar a torcida Não, mas brasileira? não tenho dúvida nenhuma. O futebol não pode permitir sujeira, tio. Isso aí nós não podemos nem cogitar. E aquele 6-0 contra o Peru? Bom, mas olha, Rex, se isso aconteceu, faz parte do passado e não nos compete. Argentina- Eu estou falando aqui como Peru brasileiro. entregou para a Argentina. Como brasileiro, e eu acho que em Agora nome do podemos futebol- entregar A pro banca Chile. paga e recebe. Agora, Mas o Neymar eu- vai aceitar Não, mas não é prejudicar só o amigo Neymar, eu Messi? acho não, que o nenhum. mundo mudou. Não, acho Aquilo que faz não. 40 anos. Né? Eu acho que, por exemplo, o ano passado o Grêmio naturalmente tomou 3-0 do Sport. Esse ano meteu 5-0, né? Foram 3 pontos que faltaram para nós. O senhor acha que foi uma negociação? Eu não acho nada, eu acho que aqueles 3-0 que o Sport meteu no Grêmio aqui foi danado de engolir. E aquela derrota do Curitiba pro Vitória também, olha, teve muita coisa o ano passado que permitiu que o O Internacional... senhor vai descontar essas duplicatas ao longo da vida? Não, eu acho que isso faz parte do futebol. Olha, se um dia eu fosse ou viesse a ser presidente do Internacional, a única certeza que eu digo aqui para vocês é que jamais, em hipótese alguma, o Internacional jogaria para não ganhar um jogo. Isso não existe. Em termos de futebol, como é que você vai dizer isso para um atleta? Então vamos trazer de volta a situação de 2009. Que não é absurdo. Inter e Flamengo jogam no Maracanã. Eu acho que o Internacional... E o Grêmio joga contra o Santo André aqui. O Internacional, se perder para o Flamengo, Flamengo campeão. Se o Inter ganhar do Flamengo e o Grêmio ganhar do Santo André, estou invertendo só Grêmio. O Internacional tem que fazer o jogo dele, tem que ganhar o jogo dele. O resto não pertence ao Internacional. E Mas pegando- se o Grêmio fosse campeão, Ou Do pegando, futebol. O futebol, o REC,
Só um joguinho? O futebol não pode permitir esse tipo de ilação, esse tipo de situação. Porque se isso for considerado como correto, nós temos que largar o futebol. Teve um jogo Inter e São Paulo, que o Inter tomou 3-1, que também se insinuou isso. Bom, eu me lembro desse jogo aí, são situações diferentes. Aquele Inter e Mas São não era Paulo, o Internacional jogou com um time alternativo porque ele tinha interesse na Sul-Americana e ia decidir a vaga para a final, parece. Alguma coisa assim. É algo absolutamente normal. Que você bote um time misto quando você tem um interesse ali na frente. Aliás, o Grêmio está fazendo isso em vários jogos. Isso é uma coisa diferente. Olha que o Maurício na volta vai falar da classificação sul-americana e nós vamos ver como é que está a situação. Tem 2 classificados. Ontem nós já fazíamos essa projeção, mas não sabíamos quanto ia ser o Paraguai e o Uruguai. E o que a Argentina faria contra a Venezuela. Pois não é que a Argentina empatou em casa com a Venezuela? Bom, o que pode acontecer é a Argentina não ganhar do Peru e perder para o Equador. Aí ela fica fora mesmo. Isso aí pode acontecer. Ela pode ficar porque fora, a Argentina não está jogando nada, né? Não está jogando nada. Ela está em 5º lugar Mas hoje. hoje teve até se a gente conseguir para o programa da noite ou para amanhã, tem um narrador argentino que surta e fala do Maradona. Sim, eu estava ouvindo no rádio quando vinha pra cá. Isso, naquilo, nem vou dizer os palavrões que ele disse. Mas agora vocês... tem que editar um pouco. Na merda ele disse. Agora vocês têm que entender o seguinte, o argentino é apaixonado pelo futebol tal qual nós somos. Mas ele é apaixonado pelo Maradona. E eles têm uma paixão pela seleção deles. Que nós não temos. Exatamente. Nós não temos. Eu diria isso para a seleção brasileira não me empolga. Me desculpem aqui, mas eu vou dizer, eu não sei se mas estou sendo sincero. Eu não me empolgo com o jogo da seleção brasileira, eu me empolgo com o internacional. Futebol para mim é internacional, sobretudo. É que a menção que ele faz, o narrador argentino faz ao Maradona, é porque lá em 2010, quando o Pastore surgiu, ele foi comparado ao Maradona. E aí o narrador pede desculpas por ter feito essa comparação, por considerar o Pastore muito inferior ao Maradona, como de fato é, né? Não dá pra comparar, né? Mas ele falou em outras coisas. Que na época do Maradona se matava. Exato, comparava... O que estão dizendo que ele tinha fora do campo, não quero saber, ele surtou. Sim. Exatamente, eu ouvi isso aí. Mas o contexto é esse, é porque comparavam o Pastore ao Maradona. E ele pede desculpas, porque como nós comparamos o Maradona, que era um jogador que se dedicava em campo, que tinha outra atitude, da Argentina com o agora? Pastore. Sampaoli. Mas ele recém assumiu, né? Não conseguiu dar padrão ainda. Estreou agora. Ele não conseguiu dar padrão. Em jogos oficiais agora, ele estreou contra o Brasil. Sim, mas ele não conseguiu dar padrão ainda, porque isso é um baita treinador, né? O Sampaoli. Com o tempo... Agora vê que os fatos só se... Se a Argentina classificar, ela pode ser campeã do mundo. O problema é ela classificar. Mas escreve o que eu estou dizendo. Se a Argentina classificar, o Sampaoli vai dar padrão de jogo para a Argentina, vai ser Com certeza, porque tem bons jogadores também. Exatamente. Tem material. Agora, vê que as coisas só se renovam, só muda a época. Mas algumas coisas se repetem. Aliás, isso que eu quis dizer, não é se renova, se repetem. O Pedro Carneiro Pereira, terminada a Copa de 66 na Rádio Guaíba, ele fez um discurso de improviso, mas deu-lhe um pau na CBD. Estes homens da CBD que levaram a derrocada. Então, isso vai para 60 anos. Mas em 1966, o REC, eu era jovem, eu tinha 10 anos. O Brasil convocou 44 jogadores, tinha 4 times. Aquilo não podia dar certo. Inclusive o Manguita, o Alcindo. Exatamente, Os dois tinham foram 4 times. E o Brasil não era por falta de jogadores. Jogadores tinham, e muito. Tanto que 4 anos depois, a seleção brasileira, para mim, teve a melhor seleção que eu vi jogar, que é da década, que é de 1970. Aquela seleção era um negócio. Ontem nós estávamos discutindo aqui, porque alguns falam que a de 82 foi a melhor. Não, a de 82 era a segunda melhor. E a de 58? Melhor de todas é de 70. A 58 eu tinha só 2 anos. Mas tinha Pelé e Garrincha? Mas essa eu não vi jogar ao vivo. Acho que o senhor é gato. Só por videotape, né? Agora, o senhor é gato. Eu sou de 1956, Rick. Eu 63. Olha aqui, ó. No mês do Gaúcho, a Ubra TV está com uma promoção especial que vai dar um baita presente para um telespectador. Quem gosta não, quem conta mais pra gente, e a gente gosta dele, é o amigo Edson Dutra dos Serranos, que também é apresentador aqui da nossa Ubra TV. Confira o recado do grande Edson.
Alô, amigos telespectadores, vocês querem ganhar um presente da Ubra TV neste mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa, tchê! Participa, tchê! Já voltamos. Esse negócio aí não é fácil. O cara tem que saber o que diz, onde diz, por que tudo é diz. gravado, né? E outra coisa, né? E as redes sociais, elas se alastram, né? Nem tudo é um caminhão de melancia e nem tudo é o mundo da Mortadelândia. Vamos à classificação da Sul-Americana. Vamos lá, classificação das eliminatórias sul-americanas. Brasil já classificado, 37 pontos. Brasil, 37 classificados. Uruguai, 27 pontos, 8 vitórias. Acho que o Uruguai já foi também, né? Uruguai foi. Classificado, 27. Praticamente. 8 vitórias? Foi. A Colômbia, terceira colocada com 26 pontos. Provavelmente está classificada também. Aí já Nem não sei. tanto. Aí Quais tem são os dois jogos que adversários. faltam para a Colômbia? Aí. A Colômbia, vamos lá. Vamos ver. Colômbia enfrenta Paraguai em casa e o Peru fora. Vai Alagoas ganhar estão brigando aí. casa Vai ganhar 3 pontos e está e classificado. Peru fora. Tá. Vai ganhar. Eu acho que o Paraguai está inapelavelmente fora. O Paraguai... Então chegamos à conclusão que com 29 classifica. Faltam 2 pontos para o Uruguai. O Uruguai pega quem? O Uruguai, na sequência, pega Venezuela fora de casa e Bolívia em casa. Venezuela fora, Bolívia. Dois adversários sem muita tradição, né? São os dois eliminados. Então tem razão o doutor Aquino, está classificado o Uruguai também. Não, o Uruguai está Tá, classificado. Colômbia terceiro. Tá, vamos... Eu acho que esses A três Colômbia, foram. a Colômbia eu não tenho tanta certeza. Brasil, Uruguai e Colômbia pode contar Eu certo. tô até escrevendo aqui para não me atrapalhar. Vamos lá, Vamos lá, quarto. quarto colocado. Vamos lá. Peru, 24 pontos, 7 vitórias. Aí Peru, vai ter um grande jogo 24. Argentina e Peru, né? Isso, confronto direto. Se a Argentina não vencer o Peru, ela se complica. É, a Argentina Porque o enfrenta- Peru fica na frente Não, da o Argentina. Peru está complicando a vida de todo mundo aí. E o Peru, tradicionalmente, é quem derruba a Argentina em eliminatória. Em 1969, foi o Peru quem derrubou a Argentina da Copa de 70. Mas no quando Brasil. precisa numa Copa do Mundo, ele toma 6-0. Nem esquecesse, Vamos lá, o Vamos Peru. lá. Peru, 24 pontos, 7 vitórias. Tá, pega quem? Peru enfrenta a Argentina fora e a Colômbia em casa. Argentina. É Colômbia. ruim pra Colômbia. Então, o Peru não tem como Casa. garantir que ele tá fora, porque ele tem 2 confrontos diretos. Tá. Certo. Tava Porque- morto. Mas o Por quê? Peru, eu acho assim, ó, se o Peru não perder da Argentina, ele vai para a Copa do Mundo. Porque aí ele fica com uma moral para jogar a última partida. Ele vem numa campanha de recuperação. É. E o último jogo seria Lima contra a Colômbia. No mínimo, um confronto Pois direto. é, mas esse aí jogo- como cravar que a Colômbia e o Peru vão? Outra Não, a coisa. Colômbia tem mais um jogo. Qual é o jogo, outro A jogo? Colômbia pega Paraguai e Peru. Paraguai ele vai ganhar. A Colômbia tá classificada. Não sei, o Paraguai é confronto direto aí. Mas o Paraguai, Perdeu em o Paraguai casa. tá mal, tomou 3-0. Não foi o Paraguai que tomou 3. Tomou 2-1 agora do Uruguai. 2-1. Sim, mas tinha ressuscitado. Tinha ganho 3-0 do Chile. É. Vamos pro quinto aí. Vamos lá, o quinto é a Argentina com 24 e 6 vitórias. Bata feia a Por coisa isso, aí. por isso que eu tô destacando E o número agora de é vitórias. Peru Porque e... os jogos que faltam para a Argentina. A Argentina enfrenta o Peru em casa e o Equador fora. Peru em casa. Ela vai ter que fazer Equador. 4 pontos. Olha, pelo seu cálculo, que com 29 classifica, para classificar direto é 29. Isso. Para Pra repescagem, repescagem, menos um pouquinho. 27, 28. Vamos lá, sexto. Sexto colocado, Chile, 23. Esse tá fora. Chile, 23, pega. O Chile pega Equador em casa e o Brasil fora. Tá fora. Só se fizer um crime. Eu aqui. não acredito mais no Chile, porque o Chile teve bem e vem caindo. Né? O Chile tá caindo. E agora não tem os artistas, Não não tem. tem o Astengo nem o Rojas. Perderam. É, os artistas. Eu tava lá no jogo da fogueteira, eu não Tem fiz, história, hein? Eu não fiz o jogo Grêmio Esporte aqui, que foi a primeira Copa do Brasil que o Grêmio ganhou, porque eu tava lá no jogo Brasil e Chile, que já morreu a Rosemary, né? É verdade. Vamos lá. E era bonita ela. Depois posou nua e tudo. Vamos lá.
Sétimo O colocado. Maurício tem guardado a revista, eu tava com Fogueteira. ela também. É fogueteiro. Sétimo. Recebi de herança, inclusive. Vamos lá. Vamos lá. Paraguai, sétimo com 21 pontos. 6 vitórias. 21, 6 Vai vitórias. no máximo a 27. Aqui, doutora. Vamos ver agora os jogos. Não, mas por isso que eu... Pega a Colômbia fora. O Paraguai pega Colômbia e Venezuela em casa. Venezuela. Ele vai fazer 25 pontos, Mas 24. aí nós temos... 25, se fizer, não vai. Mas aí a gente tem que considerar o seguinte, que Não o Paraguai... vai. Sim, não vai. Por isso que eu estou destacando a questão das vitórias. O Paraguai, considerando que ganhe da Venezuela... Sim. a gente Que é provável. Que é provável. O Sim. Paraguai ganhando da Venezuela terá 24 pontos e 7 Certo. vitórias. Certo. Uma vitória a mais que a Argentina. Quem é o oitavo? Esse é o Paraguai, é o sétimo. O Paraguai é o E 7. o último jogo do Oitavo Paraguai quem é? daí é contra quem? Não, o último jogo... O primeiro joga com a Colômbia, fora de casa, e depois... em casa com a Venezuela. Aí é o seguinte, Colômbia e Paraguai, alguém vai cair fora. É. Quem é Porque o oitavo? a Colômbia vai jogar em casa e tem mais time que o Paraguai. Oitavo é o Equador com 20 pontos. A Morreu o Colômbia é Equador. mais forte que o Morreu. Paraguai. O Equador em 5 jogos fez 15 pontos e nos 11 jogos restantes Tá fez... ganhando as Apenas duas. Quantos tem o Equador? Tem 20? 20. Esse tá Ganhando fora. as duas, pode ir pra repescagem. Vamos ver contra quem é. O Equador joga contra o Chile fora e com a Argentina em casa. Chile Tá fora, Equador. Argentina em casa. Esse morreu. Esse morreu. Mas com 20. Ele estando morto, com 26 periga dar. Tá, aqui eu vou dizer os meus Não classificados. pode ó. todo mundo fazer Brasil, 26. É. 26 vai pra Uruguai, repescagem. Colômbia. E Quarto agora? lugar vai ser Brasil, Uruguai, Colômbia, Peru, Argentina, Chile, Paraguai. Quem? E eu iria com Peru e Argentina. Peru e Argentina. É como tá O agora. Chile fora. É como Chile tá fora. agora. Chile. Peru e Argentina. Acho que Peru e Argentina, porque é o seguinte, o Peru vai perder para a Então, Argentina E o senhor acha que pode e ter... aí o Peru depois ganha da Colômbia, porque a Colômbia já vai estar classificada. O senhor em acha que casa. pode ter outro jogo de amigos entre Peru e Argentina? Não vai ser jogo de amigos, isso vai ser brigado mesmo, porque Por quê? os dois estão dependendo. Mas a Argentina pode devolver a gentileza agora. Joga por um empate amigo, depois ganha do Equador fora. O Não, Equador mas já vai aí tá o bom, né? É, não isso serve tu pro não Peru. garante. Aí não serve pro Peru. Eu acho que esse jogo deles vai ser brigado. Desta vez... Muito brigado. Desta vez o Peru vai engrossar, porque... Tá jogando a vida dele. Tá jogando a vida. Se ganhar da Argentina, na Argentina, mata a Argentina. Tá bom, aí Aí a se Argentina vai ter que acontecer ganhar isso pra ir aí, pra repescagem. se acontecer isso aí do Peru ganhar em Buenos Aires, eu acho que a Argentina não vai pro Mundial. Seria uma tragédia. pro A futebol. Venezuela empatou com a Argentina na Argentina, não empatou. Pois é, lamentável, né? Na volta, vamos falar mais sobre esse episódio do Internacional, que é um episódio seríssimo, pode envolver Ministério Público, tem uma comissão que vai analisar em paralelo as autoridades, vai se verificar documentos dentro do Beira-Rio. Onde é que foram parar os documentos que não justificam a saída de dinheiro? É só esculhambação administrativa? Não, a questão não é documentos, os documentos sequenciais. As Isso é o notas- dos 9 milhões, mas eu estou falando dos 46. Esse aí é problema sério. Mas o senhor falou de uma coisa aí, e eu me lembrei do falecido Amoretti. Eu tive brigas homéricas com o Amoretti, ele tinha 3 celulares, passava o tempo inteiro me enchendo o saco. Tempo da desorganização, né? Desorganização, fazia tudo isso. Agora nós estamos 20 e Não, tantos mas eu vou anos falar uma coisa em depois, né, favor do Amoretti. É, claro. Porque quando tomou 4-0 do Juventude, o senhor lembrou do 5-0, que foi lá o Luiz Henrique Nunes e o presidente Pipocov, que foi para a Argentina contratar o Sampaoli. Na verdade, ele e o Afatato fizeram viagem para a Europa quando o Inter estava na semifinal de Libertadores da América. E eu critiquei na época, critico agora também. E nem sabia o que ia dar. Eu disse, não é hora de viajar, né? Tinha que estar aqui. Bom, mas o presidente Amoretti, Inter 0, Juventude 4, Beira-Rio. Inter fora da Copa do Brasil. Uma confusão, um fio para tudo que é lado, aquele túnel do Beira-Rio, veio o Amoretti, manda chavear a porta, só ele pelo lado de fora, diz, só falo eu hoje, eu sou o presidente do clube, eu sou o culpado. É assim que se faz. Já Não, voltamos. o Amoretti é um exemplo de Desculpe, responsabilidade. eu cortei. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo.
Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar nada mais por isso. Confira também a loja de conveniência, que tem um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho, e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. O posto Boqueirão fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao ginásio de esportes SP. E também aqui, em frente ao campus da Ubra. Pergunta lá no posto Boqueirão. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa? A Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitem de atendimento personalizado, conexão estável, suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo, 4063-7100. 4063-7100, a Sem Telecom, sua empresa 100% conectada. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Becker Ficha alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se 3239-6689. Becker Fish tem escritório em Portão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre. Está matando a pau aí, resolvendo todos os problemas que você possa vir a ter. Doutor, o próximo passo agora é esse acompanhamento dessa comissão. Agora nós temos que aguardar. Essa comissão vai fazer. Mas e não pode prescrever? Essa história que botaram no apagar das luzes do ano passado, que pode prescrever num ano? Eu não creio que isso seja possível. O assunto é muito sério para que o Conselho Internacional passe um vale desse tamanho. Esse assunto deve chegar ao conhecimento para a deliberação do Conselho nos próximos 30 dias. E se forem insuficientes, as coisas podem não terminarem por aí, né, Reg? Porque... Alguém pode entrar na justiça? Evidentemente. Se alguma coisa for insuficientemente... Chacrinha não cabe mais. Não há... Esse assunto nós temos que ser o máximo transparente possível. Não dá. E se faltar transparência, se faltar... Às vezes há necessidade de investigação. Ou seja, não basta juntar documentos. Os documentos são insuficientes. Isso pode acontecer numa sindicância. E aí, aí cabe a polícia. Aí a definição tem que ser diferente. Aí a definição se tiver necessidade, tem que recorrer a outras instâncias. Eu acho isso. Eu tenho convicção. Se eu ficar com dúvida sobre a lisura e a honestidade dos negócios que foram realizados, eu não vou aceitar. Agora, pessoalmente. Agora vai ter pessoas que vão aparecer que têm um amor pelo clube impressionante. Juravam amor pelo clube. Mas que isso? Mas como é que vai meter a mão no clube do coração, se é que houve? Não, o nosso interesse é o do Internacional. Ou seja, nós temos que defender o interesse do Internacional. Nós temos que defender o interesse do Internacional com unhas e dentes. Então nós temos que terminar esse capítulo. E esse capítulo tem que ser passado a limpo. Todos os seus pares pensam isso? Olha, eu tenho que entender que sim, né, Rec? Eu parto do princípio da boa-fé das pessoas e que elas se ligam ao Internacional, tal qual eu faço. A minha história com o Internacional tem um nome só, é amor, paixão. Eu dedico ao Internacional algo parecido que eu dedico à minha família e ao meu trabalho. A minha vida é muito simples, Rec. É um trinômio. É o meu trabalho que sempre devotei a ele toda a responsabilidade. As pessoas que me conhecem sabem disso. A minha família, que eu prezo muito, e o Internacional, que faz parte desse trinômio. Muito bem. Portanto, se meter a mão no Internacional e eu tiver conhecimento, negativo. Negativo. Agora... Nós vamos tomar conhecimento agora do que aconteceu.
Porque até agora o que nós temos são levantamentos, são situações mal explicadas. Indícios já tem? Eu diria que indícios existem, tanto que haverá uma sindicância. Indícios de que não foram bem feitos alguns negócios. Agora, isso não significa dizer que tenha desonestidade. Exato. Aí há uma diferença. Agora, que houve erro, que houve má gestão, isso é evidente. Porque a não aprovação das contas tem uma razão de ser. Até agora, é a má gestão. Até às 19. Até...